Boa noite. Estamos iniciando. Hoje é uma live que surpresa, né? Lives de lançamento. Adoro fazer live de lançamento. E daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo uma convidada. Guardar só mais um pouquinho, o pessoal tá entrando. Quem tá aqui tá me ouvindo bem, tá vendo certinho. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Grazi, Fabi, Débora, Sarinha. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho a gente está recebendo o Jefinho, a gente está recebendo aqui a autora. Hoje a gente vai estar fazendo uma live com a autora nacional Maitê Sombra. E ela tá aí trazendo novidades aí, vocês vão estar conhecendo ela. Vamos aguardar enquanto ela chega. Eu queria fazer a indicação desse livro para vocês. Tá mostrando ao contrário, chama Ensaios sobre as Mulheres. Esse é um livro de Daisaku Ikeda. Na verdade, esse é um livro da minha religião, né? Para quem não sabe, eu sou budista. Esse é um livro que ele tem muitas mensagens, assim, que, sabe, são aquelas mensagens pro coração. Ideal para as mulheres mesmo. Então, super indico para vocês. É um livro que eu falo que é meu livro de cabeceira, tá? Então, gosto muito. Tem uma frase aqui que eu gosto bastante, que chama assim, ó. A boa sorte vem do coração e torna as pessoas dignas de respeito. Por mais adversas que sejam as circunstâncias enfrentadas, o ser humano pode, sem falta, mudar o mundo por meio de um único pensamento. Ou seja, vamos ter pensamentos positivos, né? Vamos desejar o bem sem ver a quem. Vamos fazer o bem sem ver a quem, porque isso é a única coisa que a gente pode fazer de melhor para os outros, né? Vamos desejar coisas boas, vamos pensar em coisas positivas, que isso faz bem, primeiramente para a gente e depois para as outras pessoas. Quem deseja o mal, quem tem inveja, quem tem esse sentimento negativo por outras pessoas, infelizmente são pessoas tristes que não conseguem nada na vida e tem uma vida aí com muita dificuldade. Então, né, vamos lá, que a vida da gente é difícil, né? Então, bora pensar em coisas positivas, né? Fazer a alegria de uma pessoa. Às vezes você consegue tirar um sorriso de uma pessoa que tá com um dia triste. Então, vamos de alguma forma tentar fazer a nossa parte. Eu já vi aqui que tá. Boa noite, Rona. Vamos aqui tá recebendo. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai estar recebendo a autora nacional Maitê Sombra. E eu tive a oportunidade de ser beta do livro dela. Então, assim, estou muito feliz por ela estar participando dessa live aqui com a gente. Vou estar recebendo ela aqui. Bora chamar o pessoal aí, gente, para assistir. Sextou! Oi! Oi, tá escuro e eu acho que travou. Oi, oi. Maitê, tá me ouvindo? Caiu, gente. Deixa eu procurar aqui.
Oi. Tivemos uns Oi, erros. Mas eu acho que é o tudo Instagram bom? que tá de sacanagem, viu? É. Ah, mulher, eu já tô O acostumada. Ele adora Instagram vir hoje não tirar quis onda nem postar comigo. meus rios, não quis fazer nada. Como assim? Hoje é um dia Pois é. importantíssimo. Mas não quis postar meus vídeos, não postou meu rios de gratuito, que essa semana eu surtei. Eu liberei todos os meus romances gratuitos. Aí hoje era o dia de postar o último livro antes do lançamento e cadê? Olha, fala a verdade se não dá raiva um negócio desse. Mas era porque você ia estar vindo aqui para você contar essas novidades, para falar mais dos seus livros. Então vai ser gostoso agora que o pessoal vai estar te conhecendo mais. Aí eu queria agora deixar esse espaço para você estar se apresentando para o pessoal aí. Oi, gente, eu sou Maite Sombra, sou autora de alguns livros na Amazon. Me aventuro aí pela fantasia e pelo romance. Quem me conhece sabe que eu gosto dos dois gêneros, assim, loucamente. E eu tenho 30 aninhos, sou casada, moro com meu marido e meu sobrinho. E acho que é isso. Ai, que gostoso. Eu recebi, né, que eu tinha feito com você, que nem eu falei assim, eu tive a oportunidade, né, de vetar, a oportunidade de confiança, que eu falo que quando uma autora chama alguém para vetar o seu livro, é uma troca de confiança mesmo, né, porque você está entregando todo o seu arquivo ali antes de ser publicado para uma pessoa. E no seu caso, você mandou todo o arquivo mesmo, então, Eu assim, sou tem que confiante realmente ter demais. muita confiança. Então, já queria te agradecer, né? Mas queria te agradecer mesmo por essa oportunidade. Gostei muito e fico muito feliz quando eu vejo que as autoras têm essa confiança, sabe? Tem essa troca, porque eu procuro fazer o máximo que eu posso para tentar te ajudar de alguma forma. Então, já agradeço aí a Sheila Power aí, que fez essa Ah, é ponte entre a verdade. gente, né? Ela é lá do Então, já grupo fico muito da feliz. Natane Teixeira. É de lá que nós nos conhecemos. E aí eu falei que estava com muita dúvida, né, em relação ao Acordo Vital. É um livro que ele tem um assunto muito sensível, ele tem um tema muito sensível, né? Ele aborda um assunto sobre advogados, né, sobre a lei. Então eu fiquei assim muito temerosa, né, de lançar o livro sem ter uma segunda opinião, sem ter opinião de betas que pudessem ler ele antes de vir a público. E aí surgiu você e eu... maravilhoso. Foi ótimo. Já só dar um Ah, recadinho muito importante, que falaram aqui que estão esperando o lançamento. Gente, eu coloquei agora de tarde porque a tia Amazon tem sacaneado a gente, né? Tem lançado às vezes no dia seguinte. Com esse medo para que nada desse errado, eu upei o arquivo hoje de tarde e acreditem se quiser. Mas a tia Amazon já liberou o arquivo, então correm lá que tá prontinho para os olhos de vocês. olha que delícia. Então aproveita e conta aí pro pessoal sobre esse livro que você tá fazendo o lançamento hoje. Eu já posso mostrar a Claro! capa aqui? Vamos lá! Ai, eu dei você imprimiu! Olha, gente, que espetáculo! Amei! Um espetáculo essa capa, gente. E o livro? Ai, gente, conta aí um pouquinho, mulher, para o pessoal conhecer um Gente, deixa eu pouquinho só desse falar a livro. aventura que foi essa capa. Quando eu mandei pra você, era outra capa, não era, Jana? Era, você me mandou outra, até eu falei assim, ah, e agora? O Qual que 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 vai ser? acontece, né? A tia Amazon andou aí aceitando umas denúncias bem capciosas das capas. E o que que acontece? A minha capa do Acordo Vital foi quando eu comecei a escrever o livro, a capa antiga, né? E eu não tinha o comprovante de que eu tinha feito aquela capa, porque a menina que fez a minha capa, ela faleceu no ano passado. Então eu não tinha o comprovante dessa capa. E aí com esse negócio de denúncia, eu já fiquei assim, pronto, tô ferrada. Se alguém denunciar a Vai minha que, né? capa, eu estou lascada. Eu comprei com uma capista, tudo direitinho, mas aí aconteceu essa fatalidade, infelizmente ela era uma querida. Nossa, nem gosto muito de falar disso, mas
ela não me deixou esse comprovante. Ela me deixou o arquivo aberto, onde eu pudesse mexer, onde eu pudesse modificar as coisas da capa, mas infelizmente o comprovante eu não tinha. Então, o que eu fiz? Vou fazer ilustrada. Eu tenho contato de um ilustrador, inclusive o mesmo ilustrador que fez as capas do Coração de Fogo. É o mesmo ilustrador. Conversei com ele. Gente, olha. Ela tem. Eu fui lá, gritei ele, falei, Alisson, pelo amor de Deus, em quanto tempo você faz uma capa ilustrada pra mim? Aí ele, dia 15 eu te entrego, eu não acredito. Menos de 10 dias. Olha, menos de 10 dias. Ele... Pode mostrar? Pode. Olha, gente, era essa. A antiga era essa. Era essa, e eu amava essa capa, né? só que eu comecei a ver também outras capas com os mesmos modelos. Aí eu, gente, a chance dessa capa ser denunciada, por mais que eu tenha ela toda direitinha aqui, são grandes, então eu não quis arriscar. Fiquei morrendo de medo. Sim. Não, mas essa tá perfeita. Tá e essa é bem uma cena do livro, né? Mulher, que livro é esse? Olha, gente. É como diz, é como o pessoal fala, né? É eita em cima de eita, porque olha, esse livro eu falei, gente, passada. Porque assim, realmente você aborda assuntos, aborda sobre leis, né? E tem uma das partes. Claro, bora. Só não muito spoiler. Tem uma das partes, assim, que a Lana sofre, que, assim, acontece muito no cotidiano, né? Que é a parte que ela sofre com o abuso. Então, para a gente não entregar muito, acontece muito isso dentro das famílias. E realmente é como você fala no livro. A família não imagina que o mal está dentro da sua casa, né? Então, assim, ninguém quer. Porque como que você vai achar? Você viveu uma vida toda com uma pessoa, e você não imagina que aquela pessoa está fazendo tão mal para o seu bem mais precioso dentro da sua casa, que são seus filhos. E acontece muito isso. Porque às vezes os pais ficam naquela confiança tão grande e os filhos mudam e falam assim, eles estão numa fase rebelde. Eles são muito estranhos. Mas não consegue perceber que é por trás daquilo tem. Porque assim, ela muda, né? O comportamento dela muda. O comportamento dela muda porque não foi fácil pelo que ela passou. E mesmo assim, eles acham que era a fase da rebeldia, né? Dos adolescentes. E é isso que muito. O problema todo é que foi uma mudança drástica. Né? Uma menina que ela era muito solta, muito falante, de repente ela não era mais essa menina falante, ela era mais fechada, mais recuada, já tinha medo de outras pessoas. Tudo isso deveria ter acendido aquele alerta, mas estava sempre em casa, não estava correndo perigo nenhum no mundo, era tão estudiosa, estava ali só com os cadernos. Então, assim, acho que ninguém para pensar assim o motivo daquela mudança, sabe? Adolescente muda. E o problema é assim, a correria do dia a dia, né? Porque os pais geralmente estão naquela loucura do dia a dia, trabalho, isso e aquilo, casa, filho, problemas, amigos, isso. É muita coisa, acaba deixando passar. Depois eu falo, depois eu vejo. Eu notei que tá meio estranho. E não procura saber. Então, assim, realmente... eu quis abordar isso justamente por isso mesmo. Às vezes a gente tá em casa e a gente pensa que as crianças estão bem cuidadas, que não estão sendo negligenciadas, até mesmo na rua, né? O tio que vai levar ali no negócio para comprar um doce. Por que tá levando a criança? Tem que saber com quem que tá, tudo direitinho. Eu não sou muito de confiar assim, não. Sou meio chata. Tem que ser de muita confiança mesmo, eu entendeu? Também. Então, eu tenho 3 filhos, então eu sou muito chata, não é com todo mundo que eu confio. Às vezes, assim, mas tá com fulano. Mas fulano não sou eu. Então, assim, entendeu? Não é assim, mas fulano nunca fez nada. Não, tudo bem que nunca fez nada. Mas a gente nunca sabe quem tá, né? Quem é a outra pessoa, a gente não sabe o sentimento das outras pessoas, né? E eu sou uma mãe muito rigorosa.
sou muito rigorosa. E aí eu me preocupo exatamente disso, porque às vezes você não leva maldade. E a gente vê muita coisa, a gente escuta muita coisa, né? Então, eu achei muito legal esse tema. Eu falo que eu gosto muito quando as autoras colocam esses tipos de tema para poder abrir mais a mente das pessoas que lê, né? Quem já lê já tem a mente mais aberta mesmo, né? Já é natural, porque a gente lê fantasia, lê romance de época, a gente lê de tudo. Eu Só não gosto lê muito, o terror. eu gosto Mas muito o de resto eu abordar leio. essa fase dessa transição. Eu acho essa transição de adolescente para a vida adulta muito complicada. É uma transição que o adolescente ele precisa de muito suporte. A gente fala assim, já tá grande, vamos deixar. Pode não, gente. É nessa fase aí que você tem que ficar ali, ó, tô de olho. Tá fazendo o quê? Ai, Tá indo aonde? nem Tá com fala. quem? Eu sou chata. Pois pronto, Eu sou eu sou chata. dessa. Eu sou dessas. Pega até o telefone. Tá aí na festa da casa de quem? Passa o telefone Bem dos isso. donos da casa. Chama o Bem nome isso. da gente para Tá, peraí. confirmar. Tá Sou indo na dessas. casa de E daí, tia. Vou ali, vou na casa do fulano. Quem é fulano? Me manda a localização. 5 horas em casa. Nada de anoiteceu. Mas se anoiteceu. Não, aí você não vai da próxima vez. Ah, não sei mas onde é a sabe casa. por quê? Não sei Muitos onde é a acham casa que do é coleguinha, besteira. pois eu vou te levar na porta. Pelo menos a primeira vez. Pelo Eu sou menos a dessas. primeira Eu vez, levo e tem que busco. saber. É isso aí. Eu levo e busco. Eu levo e busco. Eu posso ser de madrugada, que busco. Prefiro levar e buscar. Uber eu morro de medo. Então eu prefiro eu mesmo levo. Falei, tarde da Eu também noite? tenho Não, eu medo. prefiro buscar. Prefiro eu não dormir do que eu ficar doida em casa esperando você chegar. Então eu prefiro buscar. Mas exatamente isso. Muitos acham que é loucura. Aí fala, cresceu, não precisa disso, é frescura, isso é coisa de gente doida. Mas é meu, Quem tem que são cuidar é meus filhos. você. Entendeu? Então eu vou criar eles da forma que eu achar que é o correto, né? Cada um cria o seu do jeito que achar o correto. Eu crio o meu assim. Porque a gente vê muita coisa, a gente escuta muita coisa e a gente sabe que uma pessoa que sofre abuso não é fácil. A vida É dela é toda desmoronada. destruída. Ela vai seguir a vida dela? É. Ela vai seguir a vida dela? Vai seguir a vida dela. Ela vai esquecer? Jamais. Jamais ela vai esquecer se ela sofreu um abuso. Então, isso vai ter muitas coisas que vai dificultar na vida dela. Tem pessoas que sofrem abuso que elas não conseguem se relacionar, que elas não conseguem ter amigos, que ela não consegue Alana, confiar em ninguém. Ela jamais vai querer um homem, um homem tocando nela, porque tudo remete à lembrança do que já sofreu. Então, assim, esse livro eu achei muito top, porque você aborda isso. Amei a Alana, porque assim, ela sofreu tudo isso, mas aí ela se tornou uma mulher forte que luta e uma contra isso, coisa né? E o E que uma ela coisa pode fazer. interessante é que ela não minimiza o abuso. É qualquer tipo. É o mínimo que seja. Tem a ONG, né, o Cisne Branco, que ele eu adoraria que Sim. essa ONG existisse, gente. Eu já queria assim, eu quero que um lugar desse exista. Porque Nossa, a descrição que você colocou é parece que eu estava vendo. Eu falei, gente do céu, já estava vendo os os jardins, já estava cisnes vendo lá tudo ali, pousando entendeu? na. Nossa, eu viajei. Não, e o A significado que você simbologia do colocou, homem e eu da achei mulher, muito. porque uma das coisas que eu fiquei com muito medo de tratar foi exatamente isso, né? É, não é só a mulher que sofre abuso, gente. Eu tenho um menino em casa, entendeu? Sim. É, nunca criei uma menina, o que eu crio um menino e eu já vi ele em situações em que ele se sentiu ofendido, em que ele se sentiu abusado, sabe? E eu olhei pra ele e falei assim: calma, a gente vai resolver. Eu dei a devida atenção e ele superou. Ele é novinho, ele tem 12 anos, mas ele superou. Mas porque ele tinha alguém ali dando suporte, ele tinha alguém ali se preocupando com ele, falando que era tudo certo. Então, assim, homem, mulher, independente do gênero, né? Podem sofrer abusos e podem sofrer com isso. Então, o cisne branco, ele é isso. Ele é um lugar de acolhimento, ele é um lugar que vai te receber de braços abertos e vai entender a sua dor. E eu amei, nossa, amei É. criar aquele lugar. Eu já estou deslanchando falando do livro com coisa que todo mundo já leu, né?
Gente, o Cisne Branco, que ela fala, é uma ONG, né, que ela descreve no livro, que é uma ONG onde pessoas que sofrem qualquer tipo de abuso procuram essa ONG para tentar superar. E lá tem aulas de Arte, música, né? Que depois tem as aulas de música, de artes. Então, psicólogo, assim, encontro com mesa de psicólogo. interação, tudo Seria para tudo para ajudar a ajudar. pessoa a desabafar, a ficar com pessoas que reconheçam a dor dela. E são pessoas, no caso, não é só quem sofre abuso, é principalmente pessoas que sofrem abuso após, durante ou antes de decidir entrar no processo judicial. Porque tem algumas pessoas que não sabem, mas um processo judicial, dependendo do teor do assunto, né? Acaba com a autoestima da pessoa, é uma ansiedade, é um processo muito doloroso para a pessoa. Então, o Cisne Branco, ele te acolhe, né? Ele te recebe de braços abertos nesse seu momento de dor. Então, assim, eu sou apaixonada, gente, eu quero um lugar desse. Olha, a Sheila contando aí. Demorou, né, Sheila? Eu falar spoiler. Gente, eu sou um perigo com spoiler. Quem não gosta de spoiler vai morrer comigo, porque eu sou perigosa. Se eu começar a falar, por isso que eu tô falando do Cisne Branco aqui com coisa que o pessoal já sabe, né? Mas assim, tem esse livro, gente, vocês têm que ler, porque é muito interessante, conta muito sobre isso, fala bastante, explica. A Alana no livro é a protagonista, ela é uma advogada, né? Então, Conta. eu tô falando. Você vai contar melhor, que Ela, eu vou ela é acabar uma esquecendo advogada, coisa. né? Ela é uma advogada e ela luta contra isso, né? Então, assim, é uma mulher que passou por tudo isso, ela tenta superar, né? Ela tenta ajudar outra. Tenta não, ela consegue ajudar outras pessoas, É. né? Quem tenta não faz. Ela ajuda outras pessoas a, contra isso, judicialmente, dando um apoio moral. Ela investiga, ela Faz faz, tudo, ela ela vai vai ajudar a nos pessoa. confins dos Faz negócios. tudo, gente. E eu vou falar, eu amo um livro que tem um amigo. E o que é o Beto na vida? E, tipo, totalmente diferente, né? Olha, Porque geralmente você divide o apartamento, quando você divide o apartamento com um homem, geralmente você acaba tendo um relacionamento com ele. Mas o Beto é totalmente diferente. O Beto, ele não é esse tipo de amigo. Ele já foi apaixonado, né, pela Alana, e lá no passado ela foi o primeiro pé na bunda dele. Então ele desencanou logo ali. Tipo olha, assim, essa daí é sua amiga mesmo, ô saco. Aí virou o protetor dela. O protetor, e aí ele ah, ensina ela a lutar, né? Ele meio que se tornou lutador Duri. de boxe, né? Na época da faculdade. E ela acabou se interessando em aprender a luta. Só que ela é péssima. Ela é péssima. É aquela pessoa que tem dois pés esquerdos, Ela sabe, não se gente, para esforça, ela não dança? tem força, e aí ela acaba se lascando o tempo todo, ela se machuca. Enfim, não dá pra falar muita coisa, vocês têm que ler pra Gente, ver. olha. Então, já. A gente começa. Meninos, tô vendo que nós dois somos um perigo junto, né? Que a Sheila tá mandando você me segurar. Sheila, eu tô doido. Tem tanta parte boa nesse livro. Ó, já virou um filme na minha cabeça. Nesse livro, olha, quem sabe, né? Vamos jogar pro universo, ó. Opa, receba! Aí, ó, Juga, receba. Mas é muito legal isso aqui. E aí a história dela, né? Tem uma pessoa que também está envolvida, né, nessa história da Lana na parte dela quando ela era adolescente ainda, que vai estar envolvidos. E que chega, ela acaba se reencontrando, né? Com ele, que É. é o Lucas. O Lucas, ele é como E aí? se ela estivesse o tempo todo esperando ele pra finalmente tirar ela daquela situação, porque parece que ela precisava muito de alguém que desse aquela autoestima nela, aquela vontade de lutar por ela, porque a Alana, ela luta muito pelos outros, mas quando se trata dela, ela já acha que aguenta mais um pouco. Ah, eu aguento mais um pouco. Por mim eu aguento, mas se alguém mexe com alguém que ela ama, aí o bicho já pega. Aí ela vira um Já. catiço. Não, peraí. Comigo pode mexer, com a minha irmã não. Com a minha amiga não, com o Exatamente. meu E pior que a amigo gente é não. assim, né? A gente é assim.
É exatamente isso. A gente fala assim, faça comigo, mas não faça É, com quem eu gosto, né? essa E é personalidade exatamente isso, dela é ela é muito muito. protetora. Fala a palavra. É muito. É, Fica, a personalidade dela é fogo. Fogo. Vou botar fogo aqui. É fogo. fogo e Ela é gasolina. muito protetora, mas para Mas alguém proteger ela é muito difícil. Ela não deixa, ela não se abre, ela é daquele tipo de pessoa muito fechada, que se fecha ali no mundinho dela e resolve os problemas dela com ela mesma, né? E quando ela finalmente decide se abrir com alguém, é porque, assim, foi totalmente forçado, né? Foi uma situação criada que não foi ela que provocou, foi simplesmente uma circunstância. E aí aconteceu de alguém saber e ela ter que explicar um pouco mais sobre a situação, mas mesmo assim ela deixa no ar, né? Ela deixa no ar e ela nunca se abre, é, nunca. exatamente. E uma coisa assim, que uma parte que eu achei bem legal é quando, enfim, a família, né, para não falar muito, percebe que tem algo errado, né, que percebe que tem algo errado. Porque essa pessoa si aqui que faz tudo isso é muito cínica, né? Então, assim, a pessoa que faz o mal para a Lana, Eu não sei se a abordei o gente pode falar o narcisismo, nome na dele. verdade, nesse livro, né? Ele é uma pessoa manipuladora e narcisista, aquela que faz a vítima se sentir culpada por um erro que foi dela. Ele é, E né? é louco, né, Muito. Fia? E louco, É. louco, louco, louco. Porque, olha, teve umas partes que eu falei assim, Senhor, misericórdia. Aí eu ficava pensando, gente, onde será que a Maitê tirou uns negócios desse? Porque eu falava, misericórdia, Senhor. Por isso que eu falei, vamos pegar umas É um almofadinhas, ficar pouquinho ali de perto, porque tem experiência hora que a própria, gente na tem que. verdade. Eu já lidei com narcisismo, assim, dentro de casa. Então, é muito. E Difícil, você né? sempre E acha é que a difícil culpa é porque, assim, sua, até você ter uma maturidade mais. é, uma maturidade a mais, né, na sua vida, ter crescido um pouco mais, ter amadurecido mesmo na idade, nas experiências, você demora a perceber que, na verdade, a culpa pelas ações de outras pessoas não é sua, entendeu? Você não é você não responsável. consegue Você não é controlar o outro, responsável né? pelo que o outro faz com você, principalmente com você. Como é que a pessoa faz com você e a culpa é sua, não é dela. Se foi ela que tomou aquela ação, entendeu? É, é difícil. Então, menino, é muito isso mesmo, porque essas pessoas que são desse estilo aí, igual esse do mal aqui, faz você se sentir realmente culpado e faz com que quem esteja ao seu redor ache que você tá louca. Ele Como fala assim? com Tô tanta louca, não tá acontecendo convicção nada. que, nossa, você tá vendo como ela Mas tá um fazendo otimismo, comigo? gente, que se a Globo acha. Tá vendo? É. Exatamente. É exatamente isso. Se a Globo acha, Fia, já vai para a novela das 9, já vai para a série de tudo, Globoplay, porque realmente tem. E pior que existe pessoas, né? A gente fala assim, ah, mas isso é só ficção. Não, gente, existe Não é. pessoas assim. Existe pessoas Não que são é. tão cínicas, Não. elas fazem as coisas que você Eu fala, fiz como um assim? post aqui no meu perfil, inclusive falando sobre pessoas chantagistas, que existem 6 estágios, né? E é crime, gente. Se você se sentir ofendido, Sim. se você se sentir manipulado, se isso começar a fazer mal para você emocionalmente, você pode denunciar a pessoa, principalmente por uma pessoa que mora com você, é muito complicado. Você não consegue sair disso. E é exatamente isso. E é difícil para a pessoa conseguir sair, né? Deve ser uma libertação quando, enfim, ela entende que é aquilo que não está passando. Porque às vezes tem pessoas que passam e acham que aquilo é normal. Acha que como ela é errada, a outra pessoa é normal, né? Depois que ela abre os olhos, que ela enxerga aquilo, deve ser uma Porque libertação muito demais. grande. E aqui no livro você aborda muitos temas que. Falei, E gente, as eu gosto de pessoas puxar têm que pela ler esse emoção, livro. né? Eu não gosto Porque, de descrever muitas cenas. Eu não sou muito descritiva nas cenas. amiga, Mas é eu sou muito emoção. emotiva. Eu molhei até uma toalha de rosto chorando.
E olha que, Eu tava e lendo olha que aqui o esse nem é Taparia meu de livro mais Rosto. dramático. Vou te falar. Ele não, esse meu livro, em comparação com o presente que me deu, ele não é dramático. Ele não é, não. Jura, mulher? Eu tava quase botando uma pirulazinha de Rivotril sublingual, porque eu falei, deixa eu me acalmar aqui, viu? Porque teve uma cena já quase lá pro final, que eu falei, gente do céu, meu coração até sofreu assim. Falei, Pobre ai, Lucas. gente, e agora? E aí, o que que vai acontecer? Porque teve umas partes já quase no A final, que é gente um pensa que vai dar sofrimento. tudo errado. Falei, gente, Meio que dá, né? Na verdade. as meninas, a Jana colocou. Jana, É, não entender inglês, também. não, Jana. Não Eu pode nem também ler não para sei o passar que é, não. vergonha. Depois eu vou pesquisar pra eu poder colocar na divulgação. Também é crime, Sim. então deve ser uma coisa ruim. É porque a Jana, gente, é a Jana Perla, você conhece ela? Ela é autora Hum. também. A Jana Perla é autora, ela tem uma série dos Irmãos Ou já ouvi Mocinho, falar. maravilhoso. Eu Tem nunca li, vários mas eu livros, né? já Tem, vi tá? divulgação. Trilogia Já dos Irmãos vi. Mocinho. Ah, eu sempre tô Então pode botando ser ela lá isso. no meu também, Pode ser porque os nele, então. livros dela. Pode ser isso. Olha, a Jana, gente, ela pesquisa, assim, inteligentérrima, ela pesquisa e o inglês, filha, sabe tudo. O A gente foi auge. até num show do Supply, eu ofereci o cara cantando lá, aí eu mandava assim pra ela. Aí ele começou a falar lá em cima, eu mandava pra ela, Jana, o que que ele tá falando? Porque eu cantava, porque eu queria a música, né? Então eu tava lá me divertindo com a música, porque é maravilhosa. O que os caras falou, tá tudo certo. Aí ela falava, não, eles estão falando tal coisa. Eu falei, ah, então tá bom. Agora que você traduziu, Ela eu me é sinto desse, sabe? melhor. Ela faz a né? Tá vendo? Ó? Olha, foi a Sheila que comentou. Sheila comentou o quê, Sheila? É, tem que subir um pouquinho pra ver. O meu travou, acho que aqui não tá subindo, não. Parou só na Sheila, fui eu que comentei. Mulher, coloca aí É, de ela novo, acho que eu que não apareceu. não tá aparecendo aqui mais, não, que você falou. É, não apareceu aqui, não. Mas aí, então vamos lá o livro, né? Esse livro, ele tem bastante temas que é bem interessante ser abordado. Esse livro, gente, está em Não lançamento aí na pode! Amazon. O que a Maitê estava falando. Adoro, gente, adoro o lançamento. Olha aqui, essa maravilhosa capa tá lá na Amazon, gente. Vocês têm que ler esse livro. Leiam e surtem muito. Pode vir aqui surtar comigo, que eu sou da que gosta de surtar junto. É, a Maitê vai adorar que vocês Eu vão lá amo, surtar com ela. Se ela não gostar amo agora, vai demais. gostar, né, Maitê? Amo demais. Deixa eu ver aqui o negócio, meu Deus. Surtar lá, porque realmente esse livro tem muitos temas, tem partes bem intensas, tem partes lindas. Ai, tem umas partes tão. Ai, minha nossa. Eu não sou romântica, né, gente? Mas tem umas partes lindas. Eu sou meio Fiona da vida, assim, sou meio bruta. Mas tem umas partes lindas, que a gente, quando lê, a gente fala, ai, gente, Eu tenho uma coisinha coisa bonitinha. linda que A eu vou gente se mostrar pra apaixona. vocês aqui agora na hora da live. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Pera aí. Nem Peraí, é. deixa eu tirar os comentários aqui, que Eu aqui não tá sei se vai aparecendo dar pra vermelhinho. ver. Pronto, já tive os comentários. Não sei se vai dar pra ver. É a ilustração nova. Ela ainda está Vamos ver. terminando. Deixa eu diminuir um pouco o brilho. Olha, agora deu pra ver melhor. Né? Olha, Tá ficou ficando perfeito aí, lindinha. ó. Ainda vamos fazer os últimos ajustes. Mas é isso. Olha, É gente, novidade. Em novidade, breve novidade. vai chegar aí, a gente vai começar a divulgar de ilustração. Adoro, 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 adoro. Só o adoro, povo da live gente. que vai ver por É enquanto. muito bom. Olha, vou ativar aqui os comentários que o E pessoal você tinha sabe qual é falou essa cena, falando né, aqui. Jana? Ah lá, a Jana colocou. Oh, Quando a Lana descobre. adoro. Ai, gente, olha, tem umas partes que você falou, gente. Tem a parte, olha, tem uma parte que você me fez chorar no final, já quase no finalzinho, quando ele chega, uma certa pessoa chega no hospital
e não encontra uma pessoa. Ô, gente, Que que sofrimento foi aquele? surto, Meu que coração até surto, disparou. que surto. Principalmente por causa da notícia que ele recebeu antes. Então, assim, o surto foi coletivo. Gente, olha, vou falar pra você, meu coração até eu falei, ai, não pode. Aí eu fiquei pensando, não, a autora não fez isso. Ela não fez isso porque eu já estava sofrendo. Não é possível que vai acontecer isso. Porque eu acreditei tanto naquilo que estava acontecendo, eu falei, não, gente, não pode acontecer isso agora. Agora, já agora que depois de tudo Só foi derrota. o sofrimento. Então, eu gostei. É muito é muito gostoso quando depois você vê que enfim acontece. Eu falei, ai, gente, que ó, eu amo livro que tem um final feliz. Ah, pode sofrer o livro inteiro, mas no final vamos ter um finalzinho feliz, né? Por favor. Ó, a Jana colocou aqui, ó. Esse nome aí que eu não vou falar para não passar vergonha é quando o algoz trata a vítima desacreditando-a, fazendo acreditar que ela não tem potencial, que não vai conseguir, tratando-a com desprezo e fazendo manipulação psicológica. É parecido com Ah, narcisismo. É, exatamente isso, é porque é verdade. isso que ele faz, Real, é mesmo. Sim, né? Não muito. combina com ele? Verdade. Tá vendo? Eu tratei como narcisismo, tinha outro nome Gente, também. Gente. tá vendo? Mulher, se tu tivesse colocado esse nome aí, eu tinha que ir no Google procurar. Eu vou recomendar. Tá vendo? É muito legal. Então, eu gosto de livro exatamente isso, sabe? São essas oportunidades de você conhecer coisas que você não imaginava, de você abrir mais a mente para coisas que já são faladas, tudo, mas a gente acha que isso nunca vai Eu, acontecer com a gente, né? A gente nunca acha que vai acontecer dentro da eu nossa casa, sempre. dentro do nosso lar. Eu E é abordo muito muito esses bom temas. abordar Um isso. presente que me deu, inclusive, não sei quem leu aqui, que está aqui, mas eu abordo cárcere privado cometido por alguém da família, né? E aí a gente pensa assim, ai, não vai acontecer. Um mês, olha só, um mês depois que eu lancei o presente que me deu, aqui no meu bairro apareceu uma notícia, né? Acho que foi no Jornal da Globo, alguma coisa assim, uma notícia de uma família de, acho que 3 pessoas, 4 pessoas que estavam sendo mantidas de cárcere privado pelo pai há 17 anos. Do lado da minha Tem casa. noção Tipo disso? Que assim, loucura. no meu bairro. Sim. Aí eu fiquei assim, tá vendo aí? E o E povo a achando que eu gente, tô viajando. né, não A percebe. menina ficou só uns meses presa. E o povo achando que eu tô viajando. O cara ficou 17 anos. O menino desnutrido. Nossa, era de dar dó. A gente, então, é exatamente isso que eu pensava. Às vezes acontece do lado, gente, e a gente não consegue Sério. perceber, né? Como diz assim, às vezes a maldade está bem ali na sua frente e você não está É. enxergando. Tem gente que Então, acha é meus bem livros difícil mesmo. Eu dramáticos, achei pesados, ótimo. mas, gente, é claro que eu sempre vai ter aquele lado da fantasia, mas sempre tem aquele encontro com a realidade, sabe? Porque as pessoas se identificam. Não é assim, dependendo do caso, é muito ruim, né? As pessoas têm traumas, eu sempre coloco o gatilho e tudo mais. Mas também é bom para um alerta, né? É bom alertar as pessoas de que cuidado com o coleguinha do lado. As paredes têm ouvido, entendeu? É bem isso. Exatamente. É exatamente isso. E tem uma parte aqui que eu vejo sofrimento, e é uma coisa que a gente, às vezes, escuta quando alguém relata abuso, né? Que fala assim: não, eu aceitava que fizesse isso comigo porque eu tinha medo que fizesse com outra pessoa, que na minha percepção vai ser uma pessoa que não vai conseguir se defender. E aquela pessoa também vai sofrer o que eu estou sofrendo, então eu prefiro que faça comigo, né? Então, essa troca que ela tinha, esse amor que ela tinha, que ela falava assim: não, eu tenho medo que faça com uma pessoa que eu amo muito próxima, né? Lá, então eu prefiro que toda dor seja comigo, mas que ela Sim, jamais passe por aquilo. E demais. acontece muito isso, né? Que a pessoa fica com medo, e principalmente que às vezes quando sofre abuso do pai ou de um parente mais próximo, aí fala assim: ah, se você não deixar tal, vai fulano. E aí isso mexe Com muito com o certeza. psicológico da pessoa. Esse Porque a tipo de pessoa sabe que ela ameaça.
sofrer, Esse mas tipo ela de prefere ameaça sofrer. é o mais comum feito pelos assediadores, ameaçadores, né, estupradores. É o que mais é a ameaça clichê, né? Vamos dizer assim. Já tem essas coisas na ponta da língua. Gente, vou mostrar mais uma vez aqui a capa, ó, para Só para vocês, pessoal que fixar. tá entrando aí, ó, que tá passando, né? Olha, só para lembrar para vocês que esse livro da Maitê tá em pré-venda na Amazon, gente, e já tá lá liberado para comprar. Já falei para ela, antes de entrar na live, eu já tá falando, já tá liberado, porque eu já quero Simbora. garantir o meu. Então, vão lá, garantam de vocês, porque é muito bom, tem muito tema legal que vocês vão estar vendo aqui. Ela fala sobre leis, fala sobre abuso, fala sobre amor, sobre romance, Amizade. amizade. Tem muitos Ai, temas a legais no livro. amizade. Ai, A gente, ai, amizade deles é muito amizade. bonita. A forma que depois. E a forma que eles Ai, constroem também o relacionamento deles, depois, baseado na amizade, também é muito bacana. Eles começam, né, com um desentendimento do passado, até eles solucionar essa parte, para eles foi bem complicado, mas depois eles vão se tornando amigos, vão se tornando companheiros, até que, né, o amor que eles já tinham só se fortalece e aí, enfim. eu só digo para vocês, leiam, leiam que vocês vão se apaixonar. Esse foi o primeiro livro que eu li da MIT, que foi essa oportunidade que eu tive de ser beta. Fiquei apaixonada. Aí eu comprei, gente, esses outros três aqui, ó. Nossa, olha, você mandou uma coisa que eu amo, sabia? Eu ando Olha, muito. Eu acho que o correio tá rico de gente, tanto marcador que eu mando. Que vai pesadinho. gente, eu amo. Você não tem noção. Eu comprei uma caixa organizadora, antes eu tinha uma pequenininha. Eu comprei aquelas Só pra grandes, caber. altas, assim, ó, que dá mais de 2 palmos, assim, só para me colocar marcadores. Eu tenho marcadores demais. Aí você dá para os outros? Não, é meu. Não dou, não. E aí, gente, olha, os livros dela vêm assim, ó. E olha, Ai, o pôster do coração de fã. Com os personagens todos. olha, gente, Outra vilão. coisa linda. Olha os marcadores. Eu amo, gente, marcadores. Olha aqui essas capas. Vou mostrar para vocês. Eu nem sei. Não Esse é estou o seguindo a ordem, 2. tá? Então vamos lá. Deixa eu seguir a ordem aqui direitinho. Mulher. Esse é o 2, esse é o primeiro. Vamos lá. Este é o Reparem na primeiro. evolução Olha das essa capas, que capa. é a evolução da personagem. Isso é Ó, importante. tá vendo? Olha. A Já terceira gostei, hein? é a minha favorita, que é Olha. quando ela já tá um mulherão. Ela começa com 17 anos, aquela transição da Olha aqui. adolescência pra vida adulta, e aí ela vai amadurecendo, vai se conhecendo, e é isso. Que ela tá, Aí como a ela gente tá fala, tá bebezinha bebezinha, aqui, né? 17 Tá aninhos. novinha. Vai amadurecendo, depois vira, olha que espetáculo. Adoro. Você quer falar um pouquinho desse livro? Desses, né? Quer falar um pouquinho? Contar mais ou Sempre. menos um pouquinho, pessoal, conhecer? Gente, Coração de Fogo foi um surto. Um surto de 9 dias que eu escrevi o primeiro livro, a primeira versão. Simplesmente eu tava andando de moto com meu marido, tava muito frio. Rio de Janeiro fazendo frio é difícil, né? E aí, Difícil. passando aquele frio, tipo, eu tava de casaco, eu tava de calça, mas na moto, no frio, tipo, parece que nenhum agasalho serve, né? Eu comecei a passar frio. Aí, gente, seria tão legal se tivesse um mundo assim, que por mais que fosse gelado, a gente não sentisse frio, né? E aí dali já comecei. Eu quero que meu personagem se chame Hermin. Isso no caminho de casa. Tipo assim, 15 minutos. Eu quero que meu personagem se chame Hermin, ela vai ser loura, ela vai ter o poder do gelo, mas ela não vai sentir frio. Dali já começou meu surto. No dia seguinte eu sentei e comecei. Digitando, escrevendo, desenvolvendo a história. E começando com uma personagem que ela era muito super protegida. E por causa disso ela era muito mimada. Então quando a família dela morreu de repente, tipo, ela foi assassinada na frente dela,
ela foi para um reino e lá ela descobriu que ela era uma princesa. Só que o tio dela é quem governa esse reino, onde ela deveria ser princesa. E ao invés dela ser a princesa desse reino, ela vira prisioneira. Por quê? Oxe, O tio dela tem um tadinha. propósito quanto a ela. Ela é uma híbrida, filha de um Nix, que é um portador do poder do gelo, e uma humana. Todo híbrido tem um poder especial que até então todo mundo desconhecia. Por quê? Porque primeiro, era muito difícil um híbrido sobreviver, justamente por causa dessa mistura de sangue. E antigamente foi criada uma lenda de que os híbridos deveriam morrer por conta disso, porque eles eram muito poderosos e eles poderiam, tipo, né, é, ocupar o lugar deles ali, tanto do povo do Piran quanto do povo dos Nix, né, que são o poder do gelo. Até que eles descobriram que para eles terem um propósito deles cumprido, eles precisavam cumprir uma profecia que exigia que um dos híbridos ficassem vivos. E aí eles pararam, os que não ficavam vivos, eles matavam ou eles morriam sozinhos, porque os primeiros anos de vida do híbrido ele é muito frágil. Depois que ele sobrevive os primeiros anos de vida dele, ele fica muito forte. Aí ele não fica mais doente, não fica mais nada, não sente calor, não sente frio. E aí é isso. E aí a Hermínia, né, ela acaba virando o bode expiatório do tio, né, que mandou matar o pai, porque segundo ele o pai dela não tinha poderes e era considerado impuro. E todos os impuros, foi feita uma lei de que todos os impuros deveriam ser mortos. Isso incluía o príncipe, que um dia seria rei. Quando ele descobriu que o irmão dele não tinha poderes, ele encomendou a morte dele. E aí os pais dele não aceitaram e fugiram com ele de Nix. Foi assim que Kevin conheceu a mãe da Hermine e fez a vida dele na Terra. Mas, como Kevin poderia vir a tomar o trono do Zulk, que é o irmão, ele sempre seguiu o irmão e quando ele achou, ele matou ele e toda a família dele. Tentou matar a Hermínia e não conseguiu, porque a Hermínia não morre tão fácil. E aí foi quando ele descobriu que ela era uma híbrida e decidiu usar isso ao favor dele. E aí a história é basicamente essa. Uma menina mimada que sempre foi super protegida. Os pais nem contaram que ela era princesa desse reino porque eles não pretendiam voltar para lá. Não era mais o lugar deles. Então ela ia ser criada ali na Terra como humana e ia dar tudo certo. Só que deu tudo errado. E aí a menininha mimada, que tinha um fichário rosa e todas as babaquices de uma adolescente mimada, teve que aprender a lutar e sobreviver sozinha. E aí é só confusão. Ela tem que caçar e aí ela vê um coelho, ao invés dela matar, ela deixa ele embora. Ela fala que ela não pode matar o Fofuxo. Eu não posso matar o Fofuxo. Isso é tão coisa de criança. Mas é gostoso acompanhar o desenvolvimento dela, sabe? E ela vira um mulherão, poderosa pra caraca. Muito maneiro. Muito bom. Os seus livros, você acredita assim, quando você escreve seus livros, você escreve inspirado em algo que você é ou quer ser, assim, uma protagonista forte, né, destemida, ou não? Você fala assim, não, meus personagens não tem nada a ver Eu com acho que, eu não sei como é que são com as outras autoras, mas no meu caso, todos os meus personagens levam um pouquinho de mim. Seja na parte má, seja na parte mais boazinha, ou na parte do romance. Sempre tem uma essência ali que eu carrego comigo, mas ou que eu não exploro tanto. Mas, assim, nenhum tem realmente minhas características, minhas personalidades. Muito, não tem. Não. Dos seus livros, você tem algum que você fala assim, esse é meu favorito? Esse eu já escrevi vários, mas esse eu... Porque todas as autoras falam, né, que o livro é como filhos, né? A gente não quer ninguém falando mal
deles. Mas tem algum que você fala assim, esse Olha, realmente eu tem tenho, um eu tenho caminho aqui um reservado. amor especial, um carinho assim enorme com o presente que me deu. Eu escrevi ele muito rápido, né? Se for colocar o tanto de palavras que ele tem, na carga emocional que ele tem, ele foi criado em 1 mês e 15 dias, todo ele. Tanto que foi um livro também que eu demorei um pouco para falar assim, Ele ficou guardado, né? Sem ser mexido por mim, sem que eu tivesse coragem de mandar para revisão, quase um ano. Ele ficou igual o Acordo Vital. O Acordo Vital também ficou um ano lá, porque eu tava com medo mesmo de não ter desenvolvido bem a história. Eu achei que ele não estava pronto, e aí é sempre assim. Quando eu acho que o livro não está pronto, eu deixo ele descansar, e aí depois eu pego ele de novo e eu penso, agora eu tô na vibe desse livro, agora eu vou estudar ele, vou ver se tá tudo fechadinho, vou ver se tá tudo certinho. E o presente que me deu foi um desses. Eu abordei uns temas pesados, uns temas bem reais, algumas das características que eu já presenciei, experimentei. Então, assim, a carga emocional desse livro é um pouco pesada, mas ao mesmo tempo é um alerta muito importante e tem um romance muito bonito. E fora que é um clichê, só que ele é um clichê diferente. Eu não sei, eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de abordar o clichê, mas eu também gosto de trazer algo novo. Então todos os meus livros, eles têm um clichê, porque quem não gosta de um clichê? Eu amo um clichê. Mas eu gosto de dar a diferenciadazinha, um negocinho diferente, né? Que nem agora, que eu tô criando um livro Exatamente. de barriga de Eu, aluguel. Só que, gente, eu fiz um rolo nesse negócio. ó, Eu fiz um tá vendo? rolo. Você já sabe, né, gente? Que aí a gente vai sofrer, porque a gente sofre junto, né? As autoras fazem isso, depois a gente fica sofrendo. Eu tô olhando aqui, menina, as suas capas é um É, escândalo, eu, né? eu, Eu eu gosto de tô capa vendo aqui, ó. chamativa. Gostei, eu gosto de capa que chamam minha atenção, né? Tô vendo uma aqui, Divergências de um Novo Sim, Amor. é de um Olha que cowboy, delícia. é de uma viúva. Ela é uma viúva que há 5 anos está criando um filho sozinha, desde que o marido faleceu. E ele nunca falou que tinha uma família. De repente surge um homem muito parecido com o marido dela, dizendo que é o irmão dele que está procurando por ele. Só que como o marido não procurava a família, e esse segredo fica até quase o final do livro do porquê que o marido odiava a família dele, não queria ver nem pintar, não queria que o filho conhecesse essa família. E aí o irmão vem, ela não se dá muito bem com o irmão. Tentando abrir aqui, ó, mas dá para vocês verem. Olha que Lindo. lindo, gente. Olha esses Ah, capas. é. Eu escrevi ele em homenagem ao meu cavalo, o delegado, né? Por causa dele que eu tive a ideia de escrever um livro que tinha um cavalo como um dos protagonistas, vamos dizer assim, o delegado. Eu, inclusive, batizei ele de Ai, delegado e ele competia, né, na prova dos três tambores com Pedro, que é o meu menino de 12 anos, inspirado no meu sobrinho, porque sim, a personalidade daquele menino é todo Jean. E aí os embates dele com a mãe, as explosões dele, é o meu sobrinho, gente. É o meu sobrinho e tem que ter uma paciência de Jó. E aí acabou que no final do. Quando eu terminei de escrever o livro, assim que eu terminei de escrever o livro, que eu já estava começando a encaminhar ele para revisão, o meu cavalo, o delegado, ele faleceu. E aí foi quando eu realmente coloquei ali o Divergência de um Novo Amor realmente como uma homenagem a ele. Tanto que se abrir o livro vai ver que logo na dedicatória é dedicado a ele. Porque foi ele que me inspirou. Então, assim, não tinha ai, como eu colocar uma dedicatória que não fosse pra ele, sabe? E ele era muito fofo, era um amor. Tem a história dele lá no meu TikTok, é Cavalo Sombra.
Então, quem quiser ir lá, conhecer a história do delegado, conhecer como é que foi a vida dele com a gente, tem lá. Ele era lindo. Ai, outra linda também aqui, gente, ó. Esse daí está em processo de Olha, relançamento. Ele e vai mudar vou a mudar a capa? capa porque ele não ele foi um dos meus primeiros livros lançados na Amazon e ele não passou pelo processo de marketing que estou melhorando aos poucos agora, né? Então eu quero isso, tem Mas, ó, uma gente, todos memória. esses livros da MIT tá E aqui na aí, Amazon, viu? Eu estou mostrando aqui para vocês. Eu preferi mostrar aqui no computador, que fica mais nítido. Eu gosto das cores, né? Às vezes a gente imprime e não né, fica tão bom que a gente vê aqui. Outra que eu achei lindo, deixa eu ver aqui. Eu fico apanhando no computador, tá vendo? Meu computador vira a tela, aí a pessoa fica apanhando. Mas eu achei linda essa é o daqui, ó. presente que me deu, Tá vendo? é o meu bebê. É o meu Olha bebezinho. que coisa É mais um livro de linda babá, gente. Não embaixo. parece, mas é um livro de babá. É, geralmente tem o nome da babá, É. né? Então, fala assim, é babado da minha filha, É, alguma coisa, né? Esse daqui vai, a eu gente vai li o pegar e livro vai da ver, olha, mas Kel, gente, que Kel Costa. Eu li o livro dela de babá e super me inspirou. Eu, gente, que maneiro, livro de babá e tal. Aí eu fui ver outros livros e eu percebi que todos tinham uma mesma pegada que eu achei assim, muito maneiro. Aí eu, nossa, que legal, eu quero escrever um livro de babá. Aí eu, mas eu queria alguma coisa diferente. O que poderia ser diferente e tal? Pois bem, a história diferente é que a menina foi abandonada na porta do pai, que estava bêbado demais, para lembrar que concebeu a filha. E aí ele teve que fazer exame de DNA, um monte de coisa. Aí ele criou a menina por 5 anos. E depois desses 5 anos, ele finalmente falou assim: agora eu vou ter que procurar uma babá, porque o pai dele faleceu e ele teve que assumir a empresa da família. E aí ele não podia mais ficar em casa. E aí foi quando ele finalmente contratou uma babá. E aí ele conhece a Eduarda, e a Eduarda se dá muito bem com a Alice. A Alice, ela vem pra dar um novo sentido na vida da criança. Então, assim, gente, sem comentários esse livro de babá. É lindo. ai, gente, lindo. Tô tentando abrir aqui, aí a internet fica fazendo a gente passar vergonha, Sei como sabe? é. Aí tem aqui Resistindo Resistindo a a Nós. Nós é o meu livro, É, assim, com mais comédia que tem. Foi uma leitora minha, inclusive, quando eu estava escrevendo o Resistindo a Você, uma leitora minha chegou para mim e falou assim: ai, sabe o que tá faltando no meio desses motoqueiros? Porque em Resistindo a Você, eles são motoqueiros, eles competem motocross, né? Numa corrida beneficente e todos eles andam de motos, então assim, super bacana. E ela falou assim: sabe o que tá faltando no meio desses motoqueiros? Um playboy, um bad boy, super irresponsável, todo manjado no couro. Aí eu, pô, cara, ficaria legal mesmo. Aí me surgiu o Harley. E ele tem uma Harley, lindo. uma Harley Davidson, ai céus, eu esqueci o nome do bagulho. Eu sei qual é essa moto. Eu também não sei falar o nome dela, não. Mas eu Ela sei é qual é essa bicha linda e bonita. cara, É bem grandona. viu? O Ah, bichinho é cara. dá pra Da... comprar um E carro, né, aí amiga? chegou o Harley todo vestido no couro, dos pés à cabeça, para irritar a minha personagem mais estressada que existe, que é a Hannah. E aí não deu em outra. Teve que ter Olha, segundo livro, porque só aquele primeiro encontro e- explosivo não foi legal. esse é o Sim, primeiro? esse é o primeiro. Esse é o Esse é o primeiro. primeiro? Tá, então esse é o primeiro, gente. Aquela outra que eu mostrei agora há pouco é o segundo. E essas capas estão um escândalo. Amei as suas Deixa eu ver. capas. Adoro. Deixa eu ver. Eu queria que você contasse um pouco pro pessoal, aonde o pessoal pode estar encontrando os seus livros, tanto físico, né? Oh, amiga, tem A biologia, físico? eu Vamos ainda tenho, acho que eu tenho conversar. mais. Olha ali quanto que tem, mas ainda tenho uns exemplares. Guarde Tá para bom. mim. Um já é meu, viu? Já pode guardar para mim, porque
eu gosto de ter o físico. Eu compro o e-book, eu leio o e-book assim que sai, mas eu sou daquelas que compro o e-book, eu nem pego É emprestado. porque Que fica lá na dá pra gente pedir, né? biblioteca, né? Eu A também gente faço pede. isso. Eu gosto. Eu gosto de ter lá. Eu gosto de ter lá porque eu sou daquelas que de vez em quando, passou não sei Ai, que deu quantos anos, eu falei saudade. assim, eu queria lembrar como que era o nome de tal pessoa. Aí eu tenho o É livro bem dela. isso. Tem uma outra aqui. Então, aí vai falando aí, pessoal, O... vou mostrando a capa, mas Tem fala aí Do pro Jeito que a pessoal o Vida que Quer e tem o conto Rastreadores de Almas, que é fantasia, e eu estou escrevendo o livro dele. Aí tem o conto também Permita-me Ser Sua, que é um conto, mas que eu também estou escrevendo o livro dele. É um monte. Olha aqui, gente, eu Olha, tava abrindo esse essa e ela conto, falou. eu vou te falar. É tiro porrada e bomba do início ao fim. E é sobre. Pra quem Eita, gosta. e ele é Ele é fantasia fantasia? com ficção científica, porque ele tem uma pegada dos dois, meio cyberpunk, né? E é, Hum. para quem gosta de casal ligado, né? Aquela ligação, que eles sentem a presença um do outro e tudo mais, então é esse livro. E ele é babado, porque eles tiveram uma situação em que eles tiveram que se separar e eles são parceiros. Eles são agentes federais, né? Todas as pessoas que têm um poder de tracker, né? Que é o rastreador, conhecido como rastreador, e, todos eles são destinados a trabalharem com o governo, como soldados, como segurança nacional, tudo isso. E cara, eu não posso falar muita coisa porque ele é curto, né? Um conto. Mas eu tô escrevendo o livro deles e tá ficando muito maneiro. E tem crossover com Coração de Fogo e tem crossover com CRISPR, que é o meu outro livro de ficção científica com fantasia, que também tem crossover com Coração de Fogo e agora com Galena, que é o Rastreadores de Alma. Todos os meus livros eles têm alguma ligação de fantasia, então Isso aqui, eu acho que é esse aqui que você Whisper está falando, né? de É a Montrach. Fera de Connor, Montrach. a nossa fera de Olha, Montrach. gente, peraí, eu vou mostrar. Olha, olha aqui essa capa, gente. Linda! Foi meu primeiro Não livro tem? lançado Adoro. na Amazon. Ele tá com coautoria, né? Com a Stefania Cristina. E tenho dois dele que podem ler separadamente, os dois. E eu confesso que o segundo é o meu favorito. O primeiro é maravilhoso, eu Olha, amo. né? Mas o segundo tem aquela. Ele trata, né, sobre a depressão, sobre ela ter se tornado a patologia do futuro, né? Sobre ela estar muito presente na nossa vida. E é só derrota esse livro, mas também tem muita vitória. Olha, tá vendo? Mas é gostoso, né? São assim, eu acho que quando você olha os seus livros desde o início, né, para cá, você vê que assim, automaticamente vai crescendo gradativamente, né? Porque a gente quando lê o primeiro, a gente fala, eu poderia ter feito diferente. Não, mas naquela época era o que seria ideal, que você achou Sim, que é o ideal, né, do livro. E a gente vê que a gente vai amadurecendo as coisas e muito. é gostoso isso. São essas evoluções que a gente vai tendo na vida, né? Então, Escrever um livro é isso é muito justamente gostoso. isso. A gente vai vendo a evolução conforme a prática. Tudo na vida é um pouquinho de prática, né? Tudo que você faz muitas vezes, né? A repetição aprimora, né? Então, Exatamente. Eu falo exatamente isso. Às vezes a gente fala assim, mas fulano é tão inteligente. Você também pode ser. Você só precisa querer, né? A primeira escolha é a sua. Você quer ser, porque você pode ser. Todo mundo tem capacidade de aprender, de evoluir, de ser inteligente, mas vai de você, né? Você tem que decidir, eu quero, ou você é daquela que fala, não, dá uma preguiça fazer isso. Porque, assim, às vezes a gente vê o outro, a gente fala, nossa, fulano é tão inteligente, nossa, fulano só vive estudando. Tá, legal. Você quer pagar o preço dele? Porque para ele estar no nível que ele está hoje, ele paga um exatamente. preço da vida dele, né?
Porque quem estuda muito não tem tanto tempo de ficar saindo, tem algumas coisas que você tem que abrir mão. Então, assim, quando a gente vê o outro, a gente O tem que que sempre que ele pensar, fez para aquele outro tá chegar ali, ali? tá naquele O que patamar. ele sacrificou para chegar ali? Aquele outro tá ali. Entendeu? Quantas noites sem dormir E para o principal, chegar eu ali? quero É, pagar o ninguém preço que nunca ele quer. pagou. A verdade é essa. Nunca quer, né? Porque é muito fácil só ver e falar, É, eita, fulano tem um carro, olha. Ai, quem vê falando assim, pensa que caiu do céu, né? Parou na garagem ali já com o tanque cheio. IPVA pago ainda. Então, é exatamente isso. A gente tem que saber. Eu quero pagar o preço da outra pessoa, porque você olhar, você tem que olhar com o outro e falar assim, nossa, que bênção, graças né? a Aquela Deus, pessoa é teve a isso aí. oportunidade de conseguir isso. Rala muito a pessoa, nossa, você vê que a pessoa sempre está buscando, está se melhorando. Que legal. Esteja sempre esse sentimento, porque quando você tem um sentimento de falar assim, nossa, fulano tem um carro, eu me mato de trabalhar e não consigo comprar nada. Realmente você não vai conseguir Eu nada já na fico sua vida. assim, Porque só esse sentimento gente, de que inveja, legal! Ele conseguiu, isso não é legal. E aí os outros tudo, cara, eu já fico imaginando assim, gente, minha amiga tá com um carro novo, caraca, que top! Já é quero dar uma isso. volta com ela. Eu sou Amiga, liga o diferente, som, eu não penso liga assim. o Quando a ar pessoa aí, tá bem, eu corre. quero que ela fique melhor, entendeu? Mas Eu falo que gente quando é o feliz não enche o saco de contrário, minha ninguém também, né? filha, as costas chega queima. Pois é, menina, é vidro quebrando, é a orelha ardendo. Fazer que nem a Jade. Vamos tapar o umbigo aí, gente, quando sair de casa, porque tem umas pessoas que realmente têm esse tipo de inveja. Só que aí a pessoa que tem inveja, ela tem que ver que ela não está fazendo mal para o outro, está fazendo mal para É, ela ela. atrasa ela Porque mesma, ela né? não vai Ela conseguir sair atrasa daquele ela lugar. mesma. Eu Exatamente. confesso que, assim, em questão de escrita, nada me para. Nada. Eu corro atrás, eu quero. O que eu quero em relação à escrita, eu corro atrás, eu vou. Eu me esforço, eu dou meu jeito, entendeu? Pra nenhuma outra coisa eu sou tão esforçada. Não tem. Mas o que é em relação à escrita, eu vou, eu converso. Eu já fui, né? Depois de começar a escrever, de começar a interagir com o público, eu melhorei bastante. Eu já fui muito tímida, do tipo que alguém falava comigo um pouquinho mais grosso, eu já caia no choro. Então, assim, pra mim, hoje, tá aqui conversando assim naturalmente, vendo as pessoas interagirem comigo, é tipo uma evolução. Porque em outro momento, em outra época, eu não estaria, não. O meu marido, ele criou tipo uma técnica comigo, né? Que lá atrás, assim que a gente começou, a gente veio morar junto, eu não falava nem no telefone com o assistente de telemarketing. E aí ele pegou e começou a me colocar para fazer esse tipo de coisa. Hoje ele não sabe fazer, quem resolve sou eu. É umas coisas assim que a gente. Que se a gente não tiver atitude, que se a gente não tiver coragem, né? Porque também às vezes exige um pouco de coragem, a gente não sai do lugar. Então é isso. Se você está começando a escrever agora e você pensa assim, eu não vou conseguir, cara, pratica, escreve 100 palavrinhas por dia, escreve 10, escreve uma frase, mas escreve. Não desiste, porque a escrita ela é uma prática. Entendeu? E se você quer muito, uma hora você vai chegar lá. Um dia você vai escrever uma página, no outro você vai escrever duas. E, tipo, de frase em frase você escreve um livro. E assim, e é É o o desafiar, desafiar. né? Vamos desafiar. Esse ano, eu desafiei. Eu escrevi, eu participei de uma antologia, né, com o pessoal que fez uma antologia para a Janice, né, de um projeto que a gente fez para a autora Janice, e todo o valor vai ser revertido para que ela está fazendo tratamento contra o câncer, né? Então aí eu tive a oportunidade de um conto meu entrar nesse livro. E aí eu fiquei naquele nervoso. Eu falei, gente, se as pessoas não gostarem, se falar. Aí depois eu falei, sabe de uma coisa? Eu só vou saber se eu vou saber escrever mesmo, né? É Colocando verdade. para frente. Se não der certo, tá tudo bem. Né? A única coisa que eu tenho que fazer é vamos melhorar. Né? Eu não vou agradar Tá todo mundo? Não vou conseguindo? agradar todo Tá mundo, conseguindo Fê, escrever? porque e uma coisa que eu sempre falo, eu não sou nem floricultura para todo mundo estar tá me Mas você cheirando. escreve resenha, né, Então, Jana? eu tento. É, e tem Eu gente que tento, ó, não quem tenta não faz. consegue Mas escrever eu um faço resumo algumas. maior de um livro, explicar a experiência do livro.
Isso tudo também é prática. Eu também não sabia escrever uma resenha. Nossa, isso aí é um negócio muito louco. Agora eu já consigo desenvolver a ideia dentro da história. Hoje em dia eu já consigo não dar spoiler, né? Hoje um dos maiores problemas que nós temos na Amazon, inclusive é até bom pontuar isso, é a quantidade de spoiler que as pessoas dão para colocar a opinião delas. Entendeu? E assim, é porque a gente realmente, no início, a gente acha que é legal. Ah, vou falar aqui a história, né? O resumo da história. E vai dar tudo certo. Só que aí tem outras pessoas que não gostam. Aí vai lá ver a avaliação, já não lê o livro por causa daquilo. Isso prejudica. Então, assim, é difícil. Não é fácil escrever uma resenha, dar uma opinião sobre o livro que você leu. É um negócio assim, que exige prática. A gente pensa que não. E eu falo assim que a opinião é complicado, porque assim, tem pessoas que dão opinião, porque eu posso chegar para você e falar assim, ah, Maite, olha, eu não sou chegada em livro sobrenatural, ou de fantasia. Eu amo, tá? Mas eu tô falando assim, se fosse, eu poderia falar para você, olha, Maite, eu não gosto muito de livros de fantasia tal. Legal que você escreveu, mas não é muito meu estilo. Eu tô dando a minha opinião. Mas tem gente que chega e fala assim, nossa, detestei esse livro, horrível. Credo, que horror. Então, assim, a gente também tem que tomar esse cuidado, porque eu Mas posso não outras gostar do pessoas. livro, E mas tem a outras autora fez pessoas que todo um gostam. trabalho. E ela não tem a obrigação de fazer só com que eu goste. Né? Cada um tem sua opinião, cada um tem o seu gênero favorito. Então, as pessoas também têm que tomar esse cuidado, porque eu falo que é um respeito com a autora. A autora teve todo um trabalho, uma pesquisa, foram dias ali deixando de mão outras coisas É para um poder estar trabalho. ali se dedicando As àquela pessoas escrita. acham Então, que não, tem que mas ter esse esse é o respeito. meu trabalho. É como se eu estivesse indo na sua empresa falar mal do seu trabalho, Sim, sabe? Então, exatamente. assim, é um negócio E olha, eu vou complicado. falar para você, gente. A Maitê tem um monte de livro. Eu só fiz um conto com a antologia, publiquei um sozinho esse ano, que eu falei, vou jogar para o universo. Não, eu nem olho lá se está Ah, vendendo, mas não, só para você ter noção. tem Eu que já nem olho acompanhar mais. sim, Eu olhei na primeira divulgar e semana. falar, tacar Mulher, cote. para Quero nem nem sofrer. sofrer. Eu ainda coloco, eu coloco ainda lá, eu posto ele lá, mas assim, não fico muito sofrendo, porque eu falei assim, se der certo, deu, não vou ficar sofrendo, não vou me abater se caso tiver alguma lá, porque sempre tem aquelas, né, vou falar aquelas abençoadas, que gosta de ir lá dar uma estrelinha. Amiga, vai dar uma estrelinha? Fica em casa, não precisa dar estrelinha Hoje nenhuma, mesmo eu não. li uma De boa, avaliação de entendeu? 3 estrelas no Divergências de um Novo Amor, né? Porque a leitora ela não gostou da protagonista. E, tipo assim, parece que todo o livro perdeu o valor só porque ela não gostou da protagonista. E tipo assim, a minha protagonista Aline, ela é uma protagonista muito real. É uma protagonista que sente muito se alguém mexeu com o filho dela. Ela sente muito se alguém contou uma mentira pra ela. Por quê? Ela tem uma criação com o filho dela, por exemplo, de confiança, de não contar mentira, de ela ser a melhor amiga do filho dela. E ela entrou numa situação em que o filho dela mentiu pra ela por causa de alguém. Então, sim, ela estava com raiva. E sim, ela foi chata. Mas eu acho assim, isso não anula todo o resto da história, né? E aí, Exatamente. tem gente que dá opinião. Exatamente. Então, é isso que eu falo. Olha, eu de verdade, eu já li muito livro. Muito que eu já cheguei já perdi a conta, porque antes eu estava colocando numa planilhinha do Excel, ultimamente eu tenho que até dar uma atualizada lá. Não tenho nem noção mais de quantos livros eu já li. Mas tem livros que eu li na força do ódio, porque eu não gostei do livro, mas eu tenho que ler ele até o final. Eu leio ele até o final. Mas, cara, eu jamais vou na Amazon Esculachar. lá detonar a autora porque eu não gostei do livro. Entendeu? Porque, assim, é minha opinião. Também eu não preciso ir lá. Vou dar uma estrela para a autora, porque eu não largo o livro pela metade. Eu posso demorar um ano lendo ele. Na força do ódio, eu termino. Nunca mais eu pego um livro daquela autora? Mentira, eu vou Vai pegar que só foi outro para me ver aquela se eu gosto dela. experiência, né? Já tem uma Entendeu? autora que eu gosto, que Eu é a vou. Jenny J. Lin.
né? Ela escreveu Obsidiana, Jennifer L. R. Eu não sei falar o nome dela. Mas enfim, ela escreveu a série A Saga Lux, né? E tem um livro dela que eu li que eu sou apaixonada nele. Eu sou apaixonada. Tanto que eu comprei o físico, eu li na Amazon, eu li ele físico quando ele chegou, eu li na Amazon de novo, tipo assim, tanto que eu amo o livro. Mas quando eu fui ler um outro livro dela, eu já não gostei. Então, assim, vai ter livros E é que normal. eu E tá tudo continuei lendo o bem. livro dela. E eu tô doida pra ler a nova série dela. Eu li a Saga Lux semana retrasada, eu li a saga toda. E agora eu quero ler a nova saga dela. Que eu acho que agora já tem 3 livros. Então, é exatamente isso. Ó, tem uma autora que ela não é nacional, tá? Mas é uma autora que eu já acompanhava há muito tempo. E é uma autora assim, que eu tenho um sonho de ver ela Bienal, Bienal, pessoalmente. Bienal, Que Bienal, olha, Bienal. eu tenho certeza que no dia que eu ver ela, eu vou ser a histérica. Não sei falar o nome dela, porque eu falo e eu já descobri que eu falo errado o nome dela, tá? Mas é dessa coleção aqui, ó, da Irmandade da Ah, já Daga ouvi Negra. Eu falar. tenho Ela tem todos muito os livro, livros. não é? Mulher, olha aqui o nome dela aqui, ó. Eu chamo ela de JR, porque eu já sou muito íntima dela, sabe? Mas é em inglês o nome dela. Mas essa autora aqui da Irmandade da Daga Negra, eu tenho todos os livros dela. Mas tem livro dela que eu já li, que é da série, e que eu não gostei. E tá tudo bem. Eu falei, ai, não gostei disso, que eu achei que esse personagem não. É, que, tipo assim, às vezes você lê um, você se apaixona. Aí você lê outro, aí você fala assim, ah, mais ou menos. Então, tem livro que vai acontecer isso. Então, e a gente tem que entender, tem que respeitar o gosto de cada um, mas tem que respeitar principalmente a autora. Porque você pode não ter gostado, mas a autora dedicou para fazer o livro. Verdade. Então, ó, eu falo pelo. Eu escrevi esse segundo conto que eu publiquei na Amazon esse ano de janeiro, publiquei na semana do meu aniversário. E aí eu tô tentando escrever um outro. Gente, é um conto. Aí você fala assim, ai, um conto é muito rápido. Não, gente, não é. Eu tô 2 meses aqui no meu, porque toda noite eu sento, olho aqui para ele e falei, hoje não vai. Aí eu mudo, vou É. para outra coisa. Vou fazer minhas aulas, eu vou fazer aulas do curso. E vou deixando, porque tem dia que realmente você não tá inspirada para escrever, né? Falta alguma coisa e tá tudo Você bem, já só que tentou você tem que escrever, tipo respeitar. Eu assim, acho que outra coisa? Tipo, ai, agora eu não quero escrever essa Oi? história, É. mas já tentou escrever. É, Aí vai para às outra. vezes funciona e quando você vê, você já teve ideia pra voltar para aquela. E aí, Tanto é que essa que eu publiquei em janeiro, eu estava escrevendo um que eu vou querer publicar ele mesmo, mas como físico. E aí ele é um ó, livro mesmo. E aí eu estava escrevendo ele também super bem. Só que aí sabe quando chega que para, eu falei, e agora eu não ai, sei o que eu coloco. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Em 2 dias eu escrevi esse conto que eu publiquei na Amazon aí em janeiro. 2 dias eu pá, sentei, falei, vai ser ele, e publiquei. Entendeu? Então, é tipo assim, exatamente isso. Tem dia que você não tá inspirado. E tá normal. Só que tem que ter o respeito. Porque não é fácil. Ser autora nacional é não é muita fácil. pressão. Tem muita gente que realmente não dá valor. Pois é. E olha, eu falo para você, eu iniciei esse projeto em janeiro de 2022. E exatamente para isso, para de alguma forma tá incentivando as pessoas à leitura nacional. Né? Eu já tive muita oportunidade de conhecer muitas autoras, aí você conhece as histórias, você vê o que passa, olha a luta que foi. Tem pessoas que têm outras formação e Escrever. decidiu hoje viver da escrita. Né? Então, assim, isso é muito legal, cara. Eu fiz faculdade, 5 anos na faculdade, mas não era isso que eu queria Na para mim. Eu me escrita. encontrei na escrita. Achei que o Eu meu conheço propósito autores está na assim também. escrita. Então, assim, É cara, isso é verdade. lindo. É lindo Maravilhoso. isso. Viu? E é isso que a gente tem que procurar. Nessa vida, a gente só tem que procurar o que é o nosso propósito. O que eu posso, de alguma forma, estar ajudando o outro? Porque uma autora, ela está sempre ajudando outra pessoa. Porque você lê, você se identifica com aquilo. Quantas mulheres já leu um livro que sofre abuso, que sofre preconceito? Tem muita coisa que você lê no livro e fala assim, gente, olha. Você fala assim, a pessoa me conhece. Porque realmente tem histórias que a Sim. pessoa se identifica. E a gente tem que respeitar isso, gente. É tão lindo isso. É tanta coisa que a gente vê aí na escrita nacional. E as Foi pessoas por têm isso que dar também que essa eu contei a história oportunidade. da Keila, né? Às vezes, assim, A Keila é uma personagem muito forte, muito boa.
que encontra nas maiores dificuldades. Você nem. Ah, menina, é verdade. Quando eu te mandei o livro, eu ainda ia escrever o capítulo bônus da Keila, né? A Keila e o Beto têm um capítulo bônus no livro. Olha, mulherzinha, olha. Gente, essa daí eu não peguei, tá? Então, ó, já Você tem um não bônus lá que eu leu. vou ler junto com vocês. E aí mostra a dificuldade Oh, da Keila gente. quando o bebê chega. E aí o Então, que ela superou quando e ele assim, chegou, o que ela fez para poder superar aquele obstáculo. É uma personagem muito. e a adaptação com ela, né? Porque ela tem aquele problema na vida. Não é um É, problema, gente, mas assim, é algo que aconteceu na vida dela, ela tem que aprender com aquilo. E quando ela tá nessa outra fase do bebê, ela também tem que se a outra adaptar com dificuldade aquela na nova vida dela fase, é né? assim. E é, um, é uma. E, E é uma e, coisa que tá e aí no todas as mundo. pessoas que eu vejo com esse tipo de deficiência, né? São pessoas muito fortes, são pessoas que, tipo, eu fico olhando assim, gente, tem gente com mais membros e não faz isso daí, não. Não tem essa força, não tem essa capacidade, não se esforça, né? E essas pessoas não É exatamente isso que eu falo. querem Às superar. vezes eu vejo pessoas, né, em academia com pés, braço, pernas amputadas. Você vê as pessoas levantando peso indo na academia todo dia. E você fala assim, E gente, eu eu não tenho as duas pernas, faço dois isso. braços e morro de preguiça. Eu morro. Eu falei, gente, eu gemo de preguiça e olha isso. Então aí você vê, você fala assim, olha, realmente, às vezes a gente deixa algumas oportunidades passar, né? As outras pessoas falam assim, gente, olha lá, fulano tem tanta força de vontade de estar lá todos os dias. E você tem uma pessoa que eu conheci o ano passado e ela fala assim, se você se deixa vencer por um pedaço de bolo ou uma lata de refrigerante, como que você vai vencer a si mesmo? Porque se você deixa um bolo ganhar de você. Você sabe que isso não vai fazer bem para a sua saúde. Se você deixa você seja vencido por uma coxinha, você vai Eu ganhar de todo quem, dia. né? Então, eu tô na coxinha, gente. Eu tô na coxinha. Eu com Então, hambúrguer. mas é Eu amo exatamente isso. hambúrguer. A pizza. Ai, meu Deus. Gente, tem coisas que realmente a gente tem, mas é fácil, porque a partir do momento que você decide, fala, não, agora decidi, faz 3 anos que Ó, eu não tomo refrigerante. 3 anos, eu tô não tomo nessa. refrigerante. Tô Isso querendo. eu tomo alguns, eu não tomo todos. Então, eu parei faz 3 anos. E aí eu vejo a Coca-Cola, o pessoal sofre, nem faz efeito. Agora, às vezes, eu vejo um Guaraná bem geladinho, aí eu vou comer lanche, eu falei assim, nossa, gente, mas um lanche com Guaraná é bom, né? Falei, não, mas eu vou no suco mesmo. Aí vira a cara, vamos Vamos no ser suco. fortes. E é Vamos ser escolha. fortes. É escolha. É uma escolha. Né? Eu não, assim, não faz tanto falta na minha vida, mas se falasse para mim, tira o pão ou arroz, filha, aí você ia ver eu brigar e eu morder as paredes. Mas tirando fazendo qualquer coisa. Mas é isso mesmo. Maite, olha, então eu queria aqui agradecer, né? É gostoso demais de deixar, a gente vai ficar aí horas. Queria agradecer por você ter participado. Olha lá, a gente já Sério? passou mais de hora. Passou Queria rápido. agradecer a sua participação, né? Falar que eu estou muito feliz pela oportunidade que você me deu de ser beta desse livro. Esse livro vai conquistar muito, muito, muitos corações, porque, gente, tem temas aqui que vocês vão ficar passados. Então, assim, é um livro muito gostoso de ler. Ele prende você mesmo, porque eu amo livro que prende a gente, né? Porque você vai dormir e você fica pensando, e vai acontecer Tem o quê gente que agora? nem dorme. E esse livro vai prender você. Então, não, tem a bendita da Alexa, que aí você Ah, coloca ela para ler os livros, você põe ah. fone de ouvido. Quando você olha no relógio, 1 hora da manhã, e você tá com o foninho ali, ó, só olhando pro teto, Ah. pensando, para não ficar com a luz da ligada, né? Comigo com a Alexa ali. Dou risada com a Alexa, tem algumas coisas que ela fala que só meu pai. Mas
É bem legal. Gente, esse livro tá na Amazon, tá? Então, terminando aqui, já corre lá, procura. Pode estar indo na página da Maitê. Tá perguntando se tiver alguma dúvida, tá sabendo mais dos livros dela. Ela tem alguns livros Sim, físicos, então, tem ó, uma já entra trilogia, tá lá, disponível. né? Olha, deixa eu mostrar elas aqui de novo, essas lindezas aqui, gente. Vamos lá, deixa eu olhar. É o Esse é o meu bebê. terceiro. Olha aqui, olha, tá vendo? Segundo e o primeiro. Então, ó, eu tenho esses três. Já vi que ela mostrou mais, depois eu vou falar com ela, porque eu quero outro físico, que eu gosto de ter todos. Acho tão lindo quando tá tudo assim bonitinho, gente. Ai, o nome da autora tem vários livros, amo. Então, olha, já quero esse daqui em físico, com certeza, que é maravilhoso. Então, quero te agradecer muito, agradecer a todas as pessoas que passaram aqui, as autoras, tem a Jana Perla que passou aqui, tem a Taigê. As duas eu tive a oportunidade de ser betas. Amo, tá, meninas? Vocês adoram. Fico muito feliz. Sheila, todo mundo que está aqui, gente, muito obrigada por vocês terem participado. E vai ter agora, deixa aí um espacinho para você falar com o pessoal. Gente, obrigada. Foi um bate-papo muito legal. Obrigada por estarem me prestigiando. Está sendo muito importante, muito legal. Tem muita gente vindo falar comigo. Eu fiz um pré-lançamento bem longo aqui nos últimos dias, mas eu fiquei muito feliz com a recepção. Foi a primeira vez assim que teve tanta gente ali ajudando e correndo atrás junto comigo. Então, assim, só agradecer, só torcer agora para um lançamento abençoado, gente. Muito obrigada e vão lá, baixem e aguardo vocês com surto. E outra, eu estou com um grupo de leitura coletiva aberto. Então, se quiserem entrar, me chamem que eu já coloco vocês hoje mesmo. A partir de amanhã já vamos cuidar do cronograma, tudo direitinho. Teremos brincadeiras, entrevista. Vou marcar a entrevista para daqui mais ou menos uns 15 dias comigo. E vai ser tudo lá no grupo, tudo bonitinho. E vai ter brincadeiras e debates. Então, vamos lá. Todos convidados. Adoro. Eu adoro, gente. Adoro. Eu gosto muito de participar de grupos de leitura coletiva. Ultimamente eu não estou tendo muito tempo de participar, então assim, está sendo raro os que eu estou participando, porque assim, eu procuro sempre ler um livro. Então, é uma loucura, menina. Eu procuro sempre ler o livro da autora que eu vou fazer a live, né? Então, assim, eu não estou conseguindo acompanhar muitos grupos. Até às vezes, quando eu passo lá, pessoal, olha, não estou conseguindo um cheiro, um oi para vocês, mas porque é essa correria. Mas eu gosto muito da leitura coletiva, porque você vai lendo junto com as pessoas, vai capítulo a capítulo, e aí você vê os surtos de todo mundo surtando junto. Gente, não tem nada mais gostoso do que você ver um monte de gente lendo o mesmo livro que você. Você fala, você viu fulano? Eu não acredito que fez aquilo. E você surta junto. E isso é muito gostoso. Então, procurem lá no Instagram da Maitê, que aí ela vão estar colocando vocês nesse grupo. Vai ser muito gostoso. Se eu conseguir, vou estar participando também, né? Então, ó, a live vai ficar gravada, pessoal. Maitê, eu vou compartilhar, por tá? favor. Marcando você, para que você consiga também postar no seu. E vai ficar gravado aqui, gente. Quem não conseguiu assistir desde o início, volta lá depois, indica para os amigos, né? Vamos lá distribuir para todo quanto é amigo que a gente conhece e falar que a leitura nacional da gente tá? Para não falar muito, né? Deu? Então vamos lá, porque essas autoras merecem todo o desempenho, todo o estudo, tudo que elas passam. Então a gente tem essa oportunidade, vamos lá divulgar elas, viu? Pessoal, um beijo grande, tchau para vocês. E essa live até a próxima. Beijo, Eu obrigadão, que agradeço. viu, Maitê? Um cheiro.